Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente aí pelo Popular, no canal no YouTube, ou pela página, ou pelo blog, ou pelo celular, ou pelo tablet, por onde você estiver, né? A gente vai começar aqui a falar sobre geografia, né? Eu sou Cauê, professor do Instituto Federal do Paraná, e a ideia é a gente trabalhar com a geografia a partir dos 10 temas que mais caem no vestibular segundo o Guia do Estudante, né? Pensando o seguinte, que a gente tem pouco tempo, né, aqui juntos para trabalhar e lidar com essas questões, e ainda mais nesse momento terrível de pandemia que a gente vive, que a distância não permite com que a gente faça um trabalho mais adequado, voltado aí para a educação popular, como a gente gostaria, né? Então, eu organizei aqui os 10 temas, né? Então, cada um dos vídeos vai tratar sobre um desses temas, do primeiro ao último, né, do que mais cai, até o 10º, né, os 10 temas que mais caem no vestibular. De maneira geral, aí, né, principais vestibulares, quais são os principais temas que chegam pra gente. E a partir dos temas, a gente vai trazendo algumas questões que vão aprofundar um pouquinho, para a gente pensar tanto a forma como isso cai nas provas, como isso cai no vestibular, como a maneira com que a gente pode, né, aprofundar um pouquinho mais a partir dessas questões e sistemas, né? E hoje, no nosso primeiro vídeo, vai ser sobre o tema que mais cai no vestibular relacionado à geografia, que é o tema da globalização, né? A globalização ela é a integração global, né, entre os territórios e países do planeta, né, possibilitada aí pelo avanço da tecnologia dos transportes, pelo avanço da tecnologia da comunicação, principalmente, né? Ela não é um fenômeno novo, não começa agora, né? Muitos autores levam lá para a expansão marítima, lá, europeia, o período onde a globalização se iniciaria, onde você teria a formação de um sistema global, um sistema mundo, né? Onde esse avanço da tecnologia de lá para cá vai trazendo uma intensificação dessas relações entre os diferentes pontos do mundo, né? Então é interessante a gente pensar, por exemplo, a coisa que acontece hoje, né, em um outro país, né, num território bastante distante, a gente consegue saber quase que instantaneamente, né, pelas redes de comunicação e pela internet. Isso não era possível 500 anos atrás, isso nunca foi possível na história da humanidade. Né? Saber uma informação de um local distante, as notícias às vezes levavam meses para chegarem aos pontos. E quando você tem esse desenvolvimento da tecnologia da comunicação, da informação, essa velocidade com que a informação circula, ela passa a ser cada vez mais rápida, não é? Então, a globalização é esse processo marcado aí pela internacionalização das relações econômicas e sociais, né? Sociais por quê? Pode ver, né, essa globalização por duas faces, né? O professor Milton Santos, né, eu recomendo um livro dele que chama Por uma Outra Globalização. E para quem quiser ver também sobre esse tema, um documentário do Silvio Tendler que chama O Mundo Global Visto do Lado de Cá, que são dois materiais que vocês podem consultar na internet, está disponível fácil, o livro tanto em PDF quanto o documentário tem no YouTube. E vamos falar sobre essas diversas faces que a globalização pode ter. A gente pode olhar a globalização sobre uma face positiva. O Milton Santos fala que é olhar a globalização como fábula. E o que é essa globalização como fábula? É a globalização como ela aparece para a gente. E se a gente olha simplesmente o lado positivo dela. Então vamos pensar a formação do que se chama de aldeia global, não é permeada pela tecnologia. Então as pessoas e as mercadorias as coisas, elas circulam livremente pelo espaço, circulam livremente pelo território. Então, se a gente pega, por exemplo, a circulação de informações, que é o que a gente estava falando, ela chega a qualquer ponto do planeta numa velocidade única, mas ela chega de maneira igual para todas as pessoas, né? Essa acho que é uma questão que a gente precisa se colocar, né? E aí a gente começa a ver o mundo não mais como fábula, mas como perversidade, porque aí nesse sentido da informação a gente está vendo agora, por exemplo, nesse período de pandemia, o quanto, por exemplo, nem todas as pessoas têm acesso à internet. E aí, as pessoas que já detêm um certo capital, uma estrutura de vida melhor, elas conseguem, por exemplo, ter acesso às aulas remotas, à distância, conseguem ter acesso à informação, conseguem manter a sua vida escolar, mesmo com uma pandemia aí que não permite o nosso contato no dia a dia, né? Mas essa não é uma realidade para todas as pessoas. Grande parte das pessoas, e aí a gente começa a visualizar que é um número realmente grande mesmo, que apesar dessa tecnologia ela estar disponível a todas as pessoas, ela não consegue ser acessada por todas elas.
né? Olhando como fábula de novo, a gente pode olhar um elemento que é interessante, que é o dos transportes. A Uber, por exemplo, que é uma de sorte, né, de levar pessoas de um lugar para o outro, você pede pelo aplicativo, está trabalhando no desenvolvimento de um carro autônomo. Né? Então, um carro em que você não necessita de um motorista dirigindo. Por inteligência artificial, você pede o aplicativo, o carro chega na sua casa e deixa você no seu destino sem a necessidade de um motorista. Isso é positivo? É positivo porque é um avanço no conhecimento humano que permite com que a gente consiga se locomover sem necessariamente estar uma pessoa ali. Né? Então, você diminui o custo da viagem porque você não precisa pagar para um trabalhador para manter aquele carro. Né? Como fábula. Vendo como perversidade. Isso gera um desemprego das pessoas que antes trabalhavam como motoristas, não só na Uber, mas motoristas de caminhão, por exemplo. Né? Então, você, a partir do momento que essa tecnologia existe, né? Isso, e esse momento está bem próximo, inclusive, você não necessita mais de um caminhoneiro dirigindo um caminhão para transportar as mercadorias. Quantos caminhoneiros existem, né, no Brasil e no mundo que ficariam desempregados? Pessoas do setor de transportes. Né? A gente já vê isso, por exemplo, no setor bancário, quando você substitui o caixa, o atendente do caixa, pelos caixas eletrônicos. Né? E o quanto você tem de ano a ano demissões no setor bancário, porque do caixa eletrônico vem um aplicativo de celular que faz a maior parte das funções sem que você tenha que sair de casa. Né? Então, ao mesmo tempo que essa tecnologia ela permite uma facilidade na nossa vida cotidiana e ela permite um barateamento nos custos dos serviços que são realizados, ela também provoca o aumento da pobreza, em especial nos países pobres. Não é? E ela impõe o mesmo tempo e o mesmo ritmo global. Então, quem não consegue acompanhar a velocidade das informações, quem não consegue acompanhar o que está acontecendo, muitas vezes acaba sendo manipulado com mais facilidade. Não é? E a gente pode ver isso hoje nas redes sociais, por exemplo. Né? É tanta notícia chegando que se a gente não consegue ter um discernimento de olhar aquilo com uma certa distância, numa velocidade mais lenta, a gente acaba sendo levado pelos acontecimentos numa sensação quase de desespero. Né? Sensação como fábula e perversidade, ele aponta um terceiro caminho, né? Um anúncio de uma outra globalização, uma globalização do possível. Né? O que a gente pode fazer com a tecnologia que a gente tem hoje? Por exemplo, hoje o Brasil volta a sofrer com o problema da fome. Não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem tecnologia, né, e para produzir alimentos em larga escala. Né? Hoje a gente produz 8 vezes mais alimentos do que a gente necessitaria para acabar com a fome no nosso país. O planeta Terra, como um todo, está nessa condição. A gente, enquanto planeta Terra, não precisaria aumentar a produtividade agrícola, não precisava aumentar a quantidade de terras agricultáveis para alimentar toda a humanidade. Não é falta de recurso. Né? A gente tem técnica, a gente tem tecnologia para realizar isso. Mas o nosso sistema global não está organizado dessa maneira. O que a gente tem é uma ampliação das desigualdades. Enquanto os milionários, os bilionários, eles vão aumentando as suas fortunas, você tem uma quantidade cada vez maior de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Né? E não é incomum a gente ver hoje no capitalismo pessoas em diversos pontos do mundo que vivem em situações de vida muito piores do que o camponês mais pobre da Idade Média. Né? Ou seja, esse processo global que a gente está vivendo sob o capitalismo, ele ao contrário de integrar e dar oportunidades iguais às pessoas, ele está gerando uma desigualdade ainda maior. E o Milton Santos aponta que com os recursos que a gente tem, a gente poderia ter uma outra globalização possível. Né? E aí a gente vai para algumas questões para tentar explorar um pouquinho mais esse tema. Né? Essa questão é da UFPR de 2019. Né? As respostas já estão ali embaixo, mas é mais para a gente visualizar como isso cai no vestibular. Né? Vou colocar o seguinte. Sobre o fenômeno da globalização, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes alternativas. E a gente vai discernindo ela uma por uma. A primeira, ela é um fenômeno de escala global. Até aí correto. A globalização é um fenômeno de escala global, é quase um pleonasmo dizer isso, é redundante dizer isso, né? Que acentua a independência entre os países, né? A independência dos países. Na verdade, não, né? Ela acentua a dependência dos países pobres em relação aos países ricos. Se a palavra, e aí vem esse jogo de palavras, se a palavra independência fosse substituída pela palavra interdependência, essa questão estaria correta.
não é? Mas ela está errada. Por quê? Porque na medida em que você acentua as desigualdades entre os países pobres e ricos, entre as regiões ricas e pobres do mundo, você acentua a dependência que os países pobres têm em relação aos países ricos. Um exemplo é países que estão que precisam, né, por exemplo, atualizar a sua indústria, precisam pedir empréstimos a países mais ricos, assinam termos com uma série de condicionantes para que aquele dinheiro chegue a esse país. E com isso se desenham, por exemplo, sistemas de educação. Né? Não é à toa que o Banco Mundial tem uma política para educação para os países pobres em desenvolvimento da África e América Latina. Exatamente porque você, à medida que você necessita das políticas do Banco Mundial, você assina essa cartilha para a educação que envolve, por exemplo, a implementação aqui no Brasil da Base Nacional Curricular Comum, que está alinhada ao Banco Mundial. Ou seja, são interesses externos, né, que por conta dessa desigualdade criada entre os países, essa desigualdade política e econômica, ela faz com que países mais poderosos desenhem políticas para fora dos seus territórios, em países que são considerados pobres. Né? Ou seja, essa alternativa se coloca como errada. Ou seja, aqui seria um F de falso, certo? A segunda, produz relações econômicas entre os países. E é verdade, né? Por conta da tecnologia e da informática, da comunicação, a gente permite com que, por exemplo, indústrias da Alemanha estejam aqui no Brasil e continuem serem comandadas da Alemanha. Um exemplo aqui do Paraná é a Bosch. Né? A planta industrial da Bosch está aqui no Brasil, apesar do escritório de onde as ordens saem está na Alemanha. Isso é possível agora num período em que você tem conexões ali de informação e também de transporte para levar essa mercadoria que é produzida na Bosch para outros pontos do mundo. A alternativa é verdadeira. A terceira, baseia-se nas novas tecnologias de comunicação e informação, na expansão do capital produtivo e financeiro em nível global e nos transportes. Ela está totalmente correta, não é? É graças a essa tecnologia da comunicação e do transporte, né, da informação, né, que a gente consegue hoje acesso a esse mundo em tempo real pela tela do nosso computador. Não é? Isso é claro quando a gente olha só como fábula, sem fazer esses aprofundamentos, essa crítica. A questão aqui ela é verdadeira. Né? E a última, a causa transformações nas relações de trabalho e nas garantias de direitos básicos e impacta a forma como as pessoas se relacionam no cotidiano. Ela é totalmente verdadeira. Ela impacta as relações de trabalho, por quê? Né? Por que ela causa essas transformações nas relações de trabalho? Porque o trabalho em muitos setores se torna dispensável porque ele é substituído pela tecnologia. Um caso interessante são os canaviais do oeste de São Paulo, em que uma máquina colheitadeira ela substitui o trabalho de aproximadamente 100 pessoas. E atualmente essas máquinas colheitadeiras elas têm o seu caminho da colheita, né, feito por GPS, ou seja, você não precisa mais da pessoa ali dirigindo a máquina colheitadeira. Uma única pessoa, pelo computador, consegue organizar diversas máquinas colheitadeiras para colherem simultaneamente aquela produção. Ou seja, você não precisa mais de centenas, milhares de cortadores de cana para que aquilo seja colhido. Ou seja, as relações de trabalho, para que um cortador de cana se mantenha na produção, ele tem que ser mais vantajoso do que a máquina. E aí a gente vai ter casos de na década de 70, que se cortava 2 a 3 toneladas de cana por dia, um cortador manual, hoje ele cortando 16, 18, 20 toneladas por dia, para conseguir concorrer com a máquina e se manter no trabalho, né? Ou seja, com uma remuneração menor, com muito menos direitos. Então ela vai impactar sim a vida cotidiana e o trabalho das pessoas, né? Então, essa última também verdadeira. A UFPR 2019, super recente, esse tema caiu. Duas questões sobre o mesmo tema no mesmo vestibular, o UFPR 2019. Né? Se o mundo hoje é marcado por processos de globalização, onde quem comanda são as redes construídas pelas grandes corporações financeiras e do comércio transnacional, nem assim elas conseguem ter pleno controle sobre a organização do espaço planetário. Isso porque além de algumas reações sociopolíticas e culturais contrárias à globalização, ocorre a proliferação de redes econômicas de poder ilegais que o sistema formalmente instituído
não consegue controlar ou cooptar totalmente. Né? Ele está falando o seguinte, né? É um texto do Rogério Reisbach, num livro O Mito da Desterritorialização. Né? É um livro bem interessante para quem quiser entender também essa questão sobre a globalização. E ele vai falar o seguinte: apesar, né, de você ter toda essa força tecnológica, todo esse capital e toda essa ordem hegemônica acontecendo, ela não consegue se realizar plenamente, ela não consegue dominar totalmente as pessoas, porque você tem reações contrárias a isso, né? Tanto por parte de movimentos sociais, por exemplo, por parte dos camponeses que se recusam a concorrer com as máquinas, os indígenas que se recusam a sair de suas terras, essas resistências nas periferias das cidades e do campo, né? Ou pontos que vão fortalecer a sua cultura tradicional em relação à cultura global. Isso a gente vê bastante força no Oriente Médio, o quanto se reforça a cultura árabe, e aí a cultura árabe e a cultura islâmica são coisas diferentes em relação à cultura norte-americana, que se tenta se instituir como única, né? No American Way of Life. Você tem também redes econômicas que agem no subterrâneo e que também não estão sob o controle desses grandes agentes de capital. Né? Então, pensar, por exemplo, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, que atuam em redes ilegais, mas que de alguma forma também fazem parte de um comércio mundial global, mas que não está sob o controle, por exemplo, dos governos, em muitos casos. Né? Então, ele vai perguntar o seguinte: sobre a globalização, é correto afirmar que ela está centrada num processo de interação cultural? Né? Não é uma interação cultural. A gente viu que ela é uma conexão principalmente ali de mercadorias que circulam e informações. Né? A cultura faz parte disso, mas não se trata de uma interação. Né? O que você tem é um domínio cultural, é uma cultura europeia norte-americana se impondo como superior em relação ao resto do mundo. Ou seja, a gente pode considerar ela como errada. A B, que é a alternativa correta, intensifica os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Como assim? Territorialização seria a conformação de novos territórios. Né? Então, um território que era de uma comunidade indígena, né, e que foi perdido e ocupado por um mega empreendimento, sei lá, vamos pensar Belo Monte, com a usina de Belo Monte, que inundou uma série de territórios ancestrais indígenas. Você teve uma territorialização do capital nessa zona do mundo que desterritorializou aquelas comunidades indígenas. Ou seja, você teve uma mudança na composição do território. E aí, quando esses indígenas começam a ocupar territórios, né? Ou no caso dos Guarani Kaiowás, que perderam suas terras para o agronegócio e agora começam a voltar para essas terras, reivindicando essas terras como terras indígenas, você tem um processo de reterritorialização. São esses que perderam território, foram desterritorializados, se reterritorializando em outros pontos do planeta. Um exemplo legal para entender esse processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização é pensar o Paraná. O interior do Paraná, a mecanização, principalmente da cultura de soja, tira o trabalho manual, né, ou seja, desterritorializa os camponeses que viviam naquela região, que vão viver na cidade, se reterritorializam nas favelas das cidades. Né? Então, essa é a alternativa correta. A C, acelera o tempo e reduz as distâncias. Né? Isso não reduz as distâncias, né? Você só torna os fluxos mais rápidos entre um ponto e outro. Né? E acelerar os tempos, a gente viu já, a gente comentou sobre isso, que essa força hegemônica, o próprio enunciado está dizendo isso, ela não é absoluta, então ela não consegue acelerar todos os tempos né, da mesma maneira, de maneira igual. Você tem uma desigualdade no território ali que faz com que essa força hegemônica não haja de maneira igual sobre todo o planeta. Né? Ou seja, a C também é considerada incorreta, não é a que a gente assinalaria. A D, permite um aumento geral dos conhecimentos e da comunicação. A gente já falou também, esse aumento não é geral, né? A pandemia está mostrando isso. Quem tem acesso a um computador, acesso a um tablet, acesso à internet, consegue, de fato, ampliar esses conhecimentos. A gente está vendo que não é a humanidade como um toda, de maneira igualitária, que tenha acesso a esses conhecimentos e essa comunicação.
E aí permite uma maior integração econômica entre os diferentes blocos econômicos. O que a gente tem visto, na verdade, é o fortalecimento de blocos econômicos centrais e o enfraquecimento de blocos econômicos periféricos, né? No mundo como um todo. E a gente também já comentou isso aqui. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a B. E a última, uma questão de segunda fase, né, 2018, o enunciado está dizendo o seguinte: não é possível analisar o mundo sob quaisquer dimensões sem referência ao fenômeno da globalização. De tão difundido e repetido, não é de se estranhar que o conceito nem sempre seja claro, pela dificuldade de distinguir o que são os componentes econômicos do processo daqueles sociais e culturais. E aí, né, é um texto da Iná de Castro, né, Geografia e Política, Território, Escalas de Ação e Instituições, né, é um outro livro interessante para quem puder ter acesso, né, dá uma olhadinha, que fala bastante sobre esse tema também. E aí ele vai perguntar o seguinte nessa questão: levando em consideração o problema acima exposto, escreva um texto que defina a globalização e trate dos seus impactos nas relações políticas, econômicas e sociais. E aí, todo esse papo que a gente teve até agora dá elementos o suficiente, né, para que vocês respondam essa questão, né? E pensar também o que é importante, olhar esses aspectos positivos, negativos e as possibilidades que a globalização traz para a gente, dentro de tudo isso que a gente viu até agora, certo? Se você quer fazer um exercíciozinho na sua casa, responda essa questão, né, essa última questão aqui, que está sem a resposta, mas que a resposta está em todo o nosso debate anterior. Né? Tenta transcrever ali em 1, 2, 3 parágrafos a resposta para essa questão, né? Levando em conta exatamente esses aspectos: o que é a globalização, os aspectos positivos, negativos e as possibilidades, como fábula, perversidade e possibilidade. Né? E elementos suficientes para ir bem, por exemplo, numa questão de segunda fase da UFPR. Vou deixar para vocês aí um forte abraço, uma força muito grande nesse período aí que está difícil para todo mundo, e que a gente consiga se ver presencialmente o mais breve possível. Até mais, pessoal!